Eu quero falar hoje sobre o chamado de Deus para a sua vida. Quero falar sobre Deus te amou e Ele se preocupa com o mundo e por isso você tem um chamado. Você não está aqui à toa, não está aqui a passeio. Não quero falar sobre o seu chamado espiritual. Quero também falar do seu chamado pessoal. Talvez até profissional, talvez até escolar, mas social com certeza. Porque existe uma razão para você ser quem você é. Então, se você calça 45, há uma razão. Se você sabe construir um muro, tem uma razão. Não é? Se você é a pessoa que dorme de dia e acorda de noite, tem uma razão para isso. Não é? Eu não pensei no Ronildo, eu pensei no Danilo que trabalha de noite. Se eu pensasse no Ronildo, eu ia falar, se você dorme de ponta cabeça, tem uma razão para isso. Né? Há uma razão para tudo. Sabe por quê? Nosso Deus é o Deus do infinito. Então Ele criou o universo inteiro. Imagina que Ele criou não só esse mundo aqui, esse planeta, como Ele criou todo o universo. Imagina que a gente não teria estações, as 4 estações, se não tivesse a Lua. Se o Sol fosse 1 quilômetro para frente, a gente morreria de frio. 1 quilômetro para cá, a gente morreria de calor. Então Deus planejou de uma forma que tudo entrasse em equilíbrio. E esse mesmo Deus do infinito, o Deus do macro, o Deus que sabe quantos sóis existem no universo, Ele é o Deus do micro também. Ele é o Deus que você pegar o tênis do Henrique, sapatênis bonito de couro, C&A, e você pegar a lupa e colocar, chegar até nível de partículas, parece ter um mundo ali dentro. Dentro de cada pequeno organismo, tem um mundo ali dentro. E esse Deus é o Deus do micro também, que conhece esses elementos, esses detalhezinhos. E esse mesmo Deus, quando Ele olha para a humanidade, Ele olha para você especificamente. Para mim, Ele olha as pessoas e trata elas individualmente. Ele trata cada um de nós individualmente. Ele ouve a oração de cada um individualmente. E Ele te conhece muito bem, muito profundamente. Imagina o seguinte, você estava na barriga da sua mãe, Ele já te conhecia. Se lá dentro você foi gerado com 3 dedos, com 5 dedos, 6 dedos, se lá dentro você foi gerado grande, pequeno, a criança que chutava muito, a criança cabeluda, Ele já te conhecia. Lá dentro, cada nervosismo da sua mãe, o problema que ela passou, ele te viu ali, Ele te assistiu ali e cuidava de você. O seu primeiro choro, Ele ouviu no seu nascimento. Seus primeiros passos, suas primeiras quedas, Ele estava ali com você. Ele acompanhou cada detalhe da sua vida. As particularidades da sua personalidade Ele conhece. Porque cada um de nós somos pessoas diferentes. Alguns se animam com uma coisa, outros se animam com outra, e assim por diante. Aquilo que te motiva aí dentro, Ele sabe. Aquilo que faz seu coração se alegrar e se entristecer, Ele sabe. Entenda isso. Ele respeita você do jeito que você é. Com suas manhas, suas manias, suas deficiências, fraquezas, suas fortalezas. Tudo isso Ele conhece em você. E Ele te planejou para ser como você é. Ah, mas eu sou uma pessoa mimada. Não, isso não. Isso foi a sua mãe e seu pai que planejaram, mas não foi Deus não. Ou você que começou a tomar decisões assim. Mas as suas características pessoais, Ele sabe, Ele planejou em você. E agora, olha para esse mundo quebrado aí fora. Esse mundo quebrado é um quebra-cabeça faltando peças. E cada uma dessas peças que faltam lá, Ele chamou você para preencher.
é o seu trabalho, a sua força, a sua forma de se mover, que vão fechar esse quebra-cabeça desse mundo aí fora. O lugar que você trabalha, que você estuda, o lugar que você vive, sua vizinhança, sua família, tudo isso tem buracos lá dentro que faltam você atuar para preencher. Eu gosto muito do texto que diz que a humanidade espera, a natureza espera e geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que é isso? É como se a natureza toda, a humanidade, estivesse sofrendo, esperando que nós, como filhos de Deus, nos manifestássemos lá fora. Colocássemos em prática aquilo que nós acreditamos e vivemos. Então Deus, Ele fez o quê? Ele te gerou como você é, para te preparar, para você ser uma pessoa relevante lá fora, para alterar esse mundo, para atender uma oração. Quando cada um ora, que venha o teu reino e a tua vontade seja feita, aqui na terra como no céu, é uma oração que nós mesmos temos que atender. Nós somos instrumentos do reino para mudar lá fora. Então, para isso, Deus te deu um chamado. Deus te deu um propósito. Deus te deu uma razão de existir. Você não está aqui à toa. Você não está aqui à toa. Eu gosto dessa frase, eu sei que é um português errado, né? Mas Deus confiou um algo a você. Eu gosto disso. Um algo. Existe alguma coisa específica que Deus confiou a você. E Ele espera que você faça. Entenda isso. Isso é importante. Ele espera que você faça. Vamos falar um pouquinho sobre isso na Bíblia? Cada um de nós tem um chamado específico. Ali está escrito Josué, mas é José, tá, gente? Ali, ó, no slide, José. Deixa eu falar de José. Olha só, todo mundo conhece a história de José, não conhece? Todo mundo. O jovenzinho, o irmão, o penúltimo irmão da família de 12 irmãos. O jovenzinho é sonhador. E sabe o que é o pior? É que ele sonha e fala. Aí os irmãos dele já não curtem ele, porque ele é o dedo duro da família. Não sei se toda família tem um dedo duro, não sei como que é na família de vocês. Tem dedo duro? Quando tem 3 irmãos, você vai saber, né? É dedo duro? José era o dedo duro. Ó, o pai gostava dele. O pai estava bem com José. O que ele faz? Contava os podres dos irmãos para o pai. Ó, eles estão lá cuidando das ovelhas. Ó, eles fizeram um churrasco lá, viu? Ó, venderam uma e pegaram não sei o quê. Ó, arrumaram briga com os caras de tal lugar. Ele gostava de dedurar os irmãos. Aí ele tem um sonho. Um sonho onde está lá o galho, uns galhos de trigo, né? E são 12 galhos de trigo. Pô, eles são 12 irmãos. O que você vai pensar que são os 12 galhos de trigo? Aí ele fala, e de repente o meu galho fica parado e os outros 11 galhos se rebaixam diante dele. Os irmãos queriam matar ele. Imagina isso. Aí ele tem outro sonho. O sol, a lua e 12 estrelas. A estrela dele vem e o sol, a lua e as 11 abaixam diante dele. O pai dele falou, que sonho é esse, José? Como é que você conta um sonho desse, menino? Aí os irmãos, como você já conhece a história, né? Jogam ele no poço, vendem ele escravo, fazem uma grana com ele ainda, né? Depois vão lá no Saldanha gastar o dinheiro. Fazem uma grana com ele, vendem ele como escravo. E falam para o pai que ele morreu. Ainda pegam o casaco dele, que todo mundo tinha inveja do casaco dele, que ele tinha um casaco bonito, colorido, molham no sangue de um animal morto e levam para o pai. Nossa, esse aqui é do seu filho? Se você depois leia na Bíblia, não está escrito aqui, ó, vê se isso aqui é do nosso irmão José, ó, para o pai. Não. A frase é assim, ó, vê se isso aqui é do teu filho. Olha como esses caras eram bonzinhos, as 11 tribos de Israel lá, né? Mas José, ele é vendido como escravo. E ele trabalha na casa de Potifar, um oficial egípcio. E lá,
ele é abençoado. Tudo que ele põe a mão é abençoado. Até o ponto de que depois de alguns anos, José já está escravo há alguns anos. Ele é o chefe daquela casa. Mas a mulher do cara quer ter um caso com José. Ele não quer. José é temente a Deus. E aí a mulher forja lá que ele tentou violentá-la e ele é preso. Então agora ele vai para a cadeia. E na cadeia ele é abençoado. Como ele é homem de Deus, tudo que ele põe a mão é abençoado. E na cadeia ele prospera, cresce, se torna o preso, lá não tinha PCC, não tinha nada, lá é o preso número 1. Lá ele está cuidando das coisas da cadeia. E sem matar ninguém, sem vender droga na cadeia, ele está lá bem na cadeia. Será que alguém pode estar bem na cadeia, né? Mas ele está lá na cadeia e estar bem na cadeia. E José, lá na cadeia, ele se torna o número 1. Tudo dá certo com ele. Ele interpreta sonhos. E a interpretação dos sonhos dele acontecem. E aí, você já sabe a história, ele interpreta um sonho do faraó, e agora José é governador do Egito. Acima dele, só o faraó. E José tem uma visão de Deus, de cuidar dos alimentos e poupar durante os 7 anos de fartura. E ele arruma formas administrativas de estocar bem o alimento. José é um bom administrador. Ele é um homem de Deus. Ele é um bom profissional. E ele é uma pessoa bondosa. Ele ajuda as pessoas. E aí o que acontece, queridos? Enquanto ele está naquela situação, os irmãos dele vão buscar alimento lá. E agora, ele podia fazer o quê? Ir à forra. Agora é minha vez de dar o troco nesses palhaços. Lembra do meu sonho? Ah, é agora. Não. A Bíblia diz que José nem lembrou disso. José entendeu o propósito. Eu quero ler para vocês 2 textos. Eu quero ler Gênesis 45, versículo 2. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis 45, versículo 2. José já está revelando que ele é José para os irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vocês entenderam? Pergunto para vocês, qual foi o chamado de Deus para José? Quem pode me dizer? A aniversariante Jéssica disse, poupar uma nação de fome. Parte do chamado. Sim, correto. Parte do chamado. Várias nações. O povo viajava de todas as nações conhecidas para o Egito, porque só ali tinha alimento. Porque ninguém pensou que ia ficar 7 anos sem ter alimento na terra. Deus tinha um plano? Deus tinha um plano. Deus tinha um plano para Abraão? Sim. Ter um filho, Isaac. Deus tinha um plano para Isaac? Sim. Deus tinha um plano para Isaac. Ter um filho, Jacó. Ismael também é parte do plano. Deus tinha um plano para Jacó? Sim. Que os 12 filhos dele passassem vivos.
e fossem morar no Egito. E como que eles ficariam vivos? Com José sabendo que haveriam 7 anos de fome. E 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Deus tinha um plano para a humanidade, e Deus tinha um plano para passar a descendência de Jesus por ali, sem que eles morressem, e para isso tinha que ter um homem no meio do caminho, José, mantendo o alimento. Esse era o chamado de José. Se você quiser depois ler, em Gênesis 50, quando Jacó morre, os irmãos planejam e mandam um mensageiro a José dizendo: olha, nosso pai deixou um recado antes de morrer, para que você perdoasse os nossos pecados. E José chora. E ele fala: mande avisar a eles para virem aqui. Aí quando eles vêm, ele fala assim: olha, eu não tenho raiva de vocês. Isso era um propósito de Deus. Eu vou manter vocês e seus filhos. Tudo que vocês precisarem, vocês vão morar aqui. Não tenham medo de mim. Deus trabalhou no coração e na mente de José. Teve um tempo de preparo, um tempo de trabalho. Deus usou o poço, a casa de Potifar e a prisão para trabalhar no coração, no caráter e na mente de José. Para quando ele fosse governador, ele fosse humilde e fosse obediente. Tudo o que nós passamos, Deus usa para o nosso cuidado. Eu particularmente acredito que José, se ele não falasse tanto dos sonhos, ele não vai passar por isso. Deus faria de outra forma. Mas o ponto é, Deus cuidou e trabalhou no caráter e na mente e no coração de José. Porque Deus tinha um propósito, um chamado. Você sabe qual é o seu chamado? O seu propósito nessa terra? Será que vai ter um bairro, uma cidade, uma família que vai deixar de ser atendida por sua causa? Porque você não fez sua parte? Vamos ver outro caso? Mateus, Marcos, Lucas. Vamos ver comigo em Lucas. Vamos ver a história de Simeão. Lucas 2, versículo 25. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então, vamos parar por aqui. Como que é? Havia um cara em Jerusalém chamado Simeão, que era homem de Deus, e tinha o Espírito de Deus sobre ele. Numa época em que não tinha Espírito de Deus normalmente sobre as pessoas. Mas ele tinha. Deus falava com ele. E ele teve uma impressão. Ele ouviu algo de Deus. Quem é que já ouviu algo de Deus, assim, uma impressão sobre algo? Não dá aquela dúvida às vezes? Não é? A gente acaba tendo que ter comunhão com Deus e tempo para aprender a ouvir a voz dele, né? Discernir, não é? Eu vi uma pregação legal uma vez. Vocês já viram isso? Essa dinâmica? Pegaram uns 10 caras do mesmo tamanho, com o mesmo tipo físico, e colocaram, e um deles era o pai de uma criança. A criança estava de costa. E aí os 10 falaram pelo nome, a criança chamaram. Quando o pai chamou, a criança levantou a mão. Ela soube discernir a voz no meio daquele monte de vozes, a voz do pai. Na pregação falava de discernir a voz de Deus. Simeão ouviu a voz de Deus. E o que ele ouviu de Deus dizia que ele não ia morrer antes de ver o Cristo. Olha só que interessante. Prosseguindo. Aqui é gato, cai de pé. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios, e glória e para a glória de Israel, teu povo. Olha só. Olha o que diz o texto. Simeão, movido pelo Espírito Santo, está aí escrito na sua Bíblia, ele foi ao templo. Ó, o versículo anterior dizia que ele não saía do templo, ele estava direto no templo.
Lógico que ele saía, né? Ele não morava lá, não tinha banheiro, não tinha casa. Mas acho que, de repente, era o que a mulher dele falava, né? Você não sai da igreja! Então, aí, acaba ficando para o escritor, né? Ele não sai do templo. Mas aí ele ouve a seguinte direção de Deus. Vai agora ao templo. E quando ele vai, é o 8º dia de vida de Jesus. José e Maria estão levando Jesus, circuncidado, ao templo. E aí chega lá, Simeão para e fala, agora se cumpre aqui. Senhor, já pode despedir do teu servo em paz. Já vi a salvação de Israel, a salvação do mundo. Pergunto, qual que era o chamado de Simeão? Qual era o chamado de Simeão? Qual era? Declarou o Cristo para as pessoas. Porque, tipo, foi uma promessa dele. Quando ele pegou Cristo, ele falou, eis aqui, ó. Esse é ele é que vai trazer a salvação para as pessoas. É um ponto de vista legal. Como se Simeão nasceu para falar para as pessoas, ó, gente, esse é o Cristo. Talvez tudo que Deus esperava dele era só essa frase. Entende? Eu tinha pensado no chamado dele como ver o Cristo, mas é verdade, vai além. Não é só ver o Cristo. É anunciar também, é deixar claro para todo mundo. Mas olha que interessante, se ele tivesse desobedecido a Deus e ficado em casa, o que ia acontecer? Não ia ver. Por isso eu falo, vai pro culto, gente. Tem que fazer o quê, Stella? Confrontar a mulher rixosa. Confrontar. Ah, é verdade. É. Se era a mulher dele falando, você não sai da igreja. Aí, se ele tivesse ouvido a mulher, ele tinha perdido a bênção. Ó. Olha, interessante. Provavelmente Simeão só tinha... A Bíblia só relata essa situação sobre ele. Talvez era para o chamado dele estar sempre lá no templo. Não é isso? Porque imagina... Se você está sempre no templo, para quantas pessoas você vai contar que Deus te disse que você vai ver o Cristo? Você imagina que se esse cara está lá há 10, 20, 30 anos lá dentro, e quase toda semana ele fala para alguém, Deus me falou que eu vou ver o Cristo. Simeão. Imagina. Simeão, ele está falando para todo mundo, toda semana, eu vou ver o Cristo. Aí no dia que Jesus entra no templo, ele pega e fala, está aqui o Cristo de Deus. Todos que estão lá dentro vão ouvir ele falar, e vão lembrar do testemunho dele. Pergunto, qual é o seu chamado? Qual é o propósito da sua vida? O que Deus chamou para fazer? Eu gosto de uma pregação do profeta Dario. Se tiverem a chance, ouça essa pregação, está na internet. Que ele fala sobre a vida de Sansão. Que a gente olha muito todos os erros de Sansão, né? Quando a gente faz um encontro, né, o retiro espiritual, tem uma pregação muito forte sobre Sansão lá, que mostra como ele não evita o erro, né? Ele vai pegar o mel dentro do animal morto, ele anda pelo dentro do caminho de uva, da vinha, e ele não pode comer uva. Então ele está sempre perto do perigo. Ele vai namorar com uma pessoa que não é temente a Deus, ele não podia. Tudo ele vai fazendo de errado. Mas quando Ana estava grávida, a palavra de Deus para ela é, eu vou libertar Israel dos filisteus. O seu filho que está no seu ventre, não corte o cabelo dele, ele será consagrado ao Senhor, e ele vai matar filisteus. Sansão matou filisteus? Demais. E fala que ele matou no último dia dele, mais com a morte dele do que com a vida. Então podemos reclamar o que for de Sansão. O chamado dele era matar filisteus. Ele matou filisteus. Você pode fazer 10 mil coisas, igreja, que para Deus não vai ter importância, coisas boas principalmente. O mais importante para Deus vai ser você cumprir o seu chamado. Simeão podia ficar a vida inteira no templo, que é bom ir para o culto. Mas se ele faltasse aquele culto, ele estava na roça.
Imagina. A vida inteira dele perdeu sentido. Eu não sei quantos se converteram ali. Quantos reconheceram Jesus como Cristo. Mas eu sei que todos eles não iriam reconhecer se ele não tivesse falado. Pergunto, qual é o seu chamado? O que você nasceu para fazer? Você está fazendo? Características de um chamado. O chamado é pessoal, é específico, é intransferível. Não dá para mudar para ninguém. Cumpre meu chamado para mim. Não dá. É mais importante do que satisfação temporária. O chamado é mais importante do que aquele pecadinho de 5 minutos que vai te dar prazer. É mais importante do que satisfação temporária. É mais importante do que a sua vida. Entenda isso. Deus se importa com você e ama você, por isso te conferiu um chamado específico. Mas o chamado é mais importante do que a sua vida. Chamado requer preparo, entrega, rendição, fé, coragem e persistência. Você tem que prosseguir, persistir, tem que acreditar, tem que se render às suas vontades. E tem que se entregar ao seu chamado. Quando você pensar em rendição, pensa no boxe. Tá com a luva ali, tá com a luva. Você pode estar ganhando a luta. Se Deus falar, se rende, sabe o que é? É se rende, é virar para o juiz e falar, eu me rendo. Eu perdi. Pega a toalha, joga a toalha aí, corner, jogou a toalha, acabou, eu me rendo. Não interessa quem está ganhando ou perdendo. Se render é entregar a sua luta. Parar de brigar, parar de lutar. Se render a Deus é parar de lutar com Deus. Aceitar o que Ele quer, para de lutar. Chamado é algo que você aceita de Deus para você. E aí você vai ser testado, aprovado. Entendam isso? Todo chamado é testado. E aí você vai ser aprovado. E uma vez aprovado, você vai ser escolhido. Entenda o versículo. Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Entenda o versículo. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Deus chama cada um de nós para algo específico. Só que nem todos nós seremos aprovados no que fomos chamados. E nem todos os aprovados vão aceitar ir além. Ir além. Para fazer algo da escolha de Deus. Entenda isso. Ser chamado pode ser algo simples. Pode ser, exemplo, só exemplo. Pode ser fazer uma escola de adoração na Vila Bartira, sei lá. Não é fácil? Não é fácil. Mas é possível? É possível. Não é? É possível ou não é? Sim. Possível? Aí você fez e funcionou. Você é aprovado, certo? Certo. Aí Deus chama para algo maior, para algo que Ele escolheu. Deus chama para fazer um retiro de músicos, aonde vai ter um derramar de poder, e 1000 músicos serão capacitados para orar pelas nações e ter curas, campanhas e processos de cura de 1,5 milhão de pessoas. Comemorando? É possível? É possível? Mas é possível para uma pessoa fazer? Não. O seu chamado é possível para você. Se você for aprovado nele, Deus pode te levar a algo além. Algo que não é possível para você. Mas algo que é possível para Deus. Porque aí você é um escolhido. Você vai fazer além do natural. Está entendendo, igreja? Está claro? 2 exemplos? João Batista, como é que foi? O chamado de João Batista? Qual era o chamado de João Batista? Anunciar Jesus, legal. Alguém? Opa, tem algo mais específico aqui. Como que é? Preparar o caminho. Preparar o caminho. Quem entende isso? Preparar o caminho. Entenda o seguinte. Jesus vai passar aqui, aqui.
Mas aqui está cheio de buraco, de terra. Deus me chamou para encimentar, pavimentar e preparar o lugar que ele vai andar passando. Esse é o meu chamado. Posso? Posso. João Batista foi chamado para isso. Vai por Israel anunciando ao povo que se arrependa dos seus pecados e faça um batismo de arrependimento. Anuncie para todos esses religiosos que eles estão em pecado. Anuncie para eles. E faça um batismo de arrependimento de pecados. Porque depois de você, vem o Cordeiro de Deus, vem Jesus, com um batismo para salvação, para mudança de vida. Vai, João, se prepara para isso. Senhor, como me preparo? Se isola no deserto. Seu jejum agora é para sempre, gafanhoto e mel. Você não usa mais roupas bonitas igual eles usam. Você usa agora pele de carneiro. Você vai viver na beira do rio. E a sua pregação é: raça de víboras, seus mentirosos pecadores, se convertam. Esse é o seu chamado, João Batista. Então vem aqui e batiza o povo. Era muito específico e muito louco o chamado dele, nada normal. Nada normal. Mas olha que interessante, eu quero que você veja comigo algo que é dito sobre ele. Atos, capítulo 13, eu leio para você. Atos 13, 24. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, repete comigo, igreja, completando a sua carreira. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou eu quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Pergunto, João tinha consciência de que ele tinha uma carreira a ser cumprida. João achou que ele ia andar com Jesus. Não era isso. João, na prisão, chegou a mandar os mensageiros, os discípulos, perguntarem: Jesus, você é mesmo que havia de vir? Porque eu estou aqui preso. Ele não falou, Jesus não falou, vão lá e soltem João. Não, ele falou, fala para o João, avisa para ele, que os mortos estão sendo ressuscitados, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e o reino de Deus está sendo pregado aos pobres. Fala isso para ele. Sabe por quê, igreja? Porque Deus falou para João que isso ia acontecer depois que ele fizesse a parte dele, preparasse o caminho. Essa era a senha para o João, para ele saber, cumpriu o seu chamado, João. Porque antes isso não acontecia em Israel. Quando alguém vai lá e cumpre a sua parte, o motor gira, o reino acontece. A bondade de Deus chega às pessoas. Ninguém pregava para os pobres. João foi lá, louco, comendo gafanhoto e mel, vestido de carneiro. Ele fez a parte dele. Começou a ser pregado o evangelho aos pobres. Há muita coisa na sociedade para acontecer, que depende de você ser a engrenagem que faz o motor girar. Falta a sua peça no motor para ele girar, para a sociedade ser consertada. Falta a sua parte no motor. João Batista fez a dele e as coisas aconteceram. Quer um outro caso? É o caso de Paulo. Paulo tinha um chamado muito específico. Alguém pode dizer o chamado de Paulo? Aparece na Bíblia umas 4 vezes, alguém pode me dizer? Queria ter um filho assim, hein? Pregar aos gentios. Pedro e os demais apóstolos pregam para judeus. Paulo e Barnabé pregam para os gentios. Ele fez isso? A vida toda. Sabe o mais interessante de Paulo? Quem ele achou que ele era? Opa, agora pergunta de vestibular essa, hein? Quem Paulo achou que ele era? Paulo achou que ele era o purificador da igreja. Paulo era um fariseu praticante e que perseguia quem não era fariseu praticante. A Bíblia diz que ele arrancava mulheres dos cultos cristãos pelos cabelos para ser apedrejado lá de fora. Ele tirava os homens no soco. Ele achou que era um purificador da igreja à força bruta.
Esse não era o chamado dele. O chamado dele era pregar aos gentios. Ele tem um segundo chamado, no meio da pregação aos gentios, que é sofrer pelo nome de Cristo. Onde está isso? Jesus fala, como era o nome do rapaz que orou por ele? Simeão também, não era? Simeão, também. Orou por Paulo para ele recuperar a visão? Simeão. Ananias. Ananias vai lá, batiza Paulo e ora por ele, e ele começa a enxergar, mas Ananias tinha medo. Ananias tinha medo. Porque ele sabia que Paulo era perseguidor dos cristãos. Mas sabe o que Deus fala para Ananias? Vai lá, este é para mim um vaso escolhido. Escolhido. Eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. Como acaba a vida de Paulo? Vou ler 2 Timóteo 4:5. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Paulo falando para Timóteo, hein, gente? Paulo falando para Timóteo. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo de minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Combati o bom combate, guardei a fé. Terminei a corrida. Na Almeida diz, completei a carreira. Paulo olhava para a vida dele como se fosse uma corrida. Que ele tinha um alvo, um lugar para chegar. E ele chegou lá. Paulo vai morrer logo depois dessa carta. Sabe fazendo o quê? Pregando para o imperador em Roma. Ele pediu uma audiência com o imperador. Ele sabe que vai morrer. É com o imperador então. E ele pede a palavra. E lá ele prega para o imperador. Isso não está na Bíblia. Os livros de história contam isso muito claramente. Ele pede uma audiência e lá ele declara Jesus como Senhor lá dentro. Para todas as autoridades de Roma ouvirem. Não havia mais gentios mais importantes para ele pregar. Ali foram todos. Qual é o seu chamado? Qual é a sua parte da engrenagem? Qual é o seu papel? Deus te chamou para quê? Deus te chamou para quê? Se a gente viver muito aqui, vamos viver 80 anos de idade. Depois daqui tem uma eternidade de anos com Deus. Mas aqui podemos fazer o que Ele nos chamou para fazer. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Estou encerrando. Tenho que encerrar, né? Quando você entender a beleza que Deus espera de você, você não vai se comparar a mais ninguém. Isso é importante. Quando você entender a beleza do que Deus chamou para fazer, você não vai se comparar com ninguém. Sabe, gente? Eu quero encerrar com isso. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Romanos 12:3. Ninguém tem de si mesmo um conceito maior do que convém. Ninguém pensa de si mesmo mais do que tem que pensar. Romanos 12:3. E eu lembro de Isaías na minha cabeça o tempo todo. Eu bem sei que pensamentos tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Ou um propósito, para lhes dar um propósito. Olha que louco. Mas sabe, se você é um evangelista, e você pensa no maior evangelista que você pode conhecer, olha só. Puxa, eu penso no Billy Graham. 160 mil pessoas num apelo no Rio de Janeiro, em 1965, no Maracanã. Eu penso em Reinhard Bonnke, chamado missionário. Eu penso em Bonnke. Bonnke, 95 milhões de pessoas se convertem em 10 anos. Acho que é o maior que eu conheço. Seu chamado é missões de base? Eu penso em Livingstone. Vive 10 anos, se convertem milhares de pessoas. E aí ele vai e fica com a família 1 ano.
com os parentes e com a igreja. Aí volta para lá e não volta mais. Agora ele é um médico lá, vivendo do que Deus providencia. E durante o resto da vida dele se converte um estado inteiro de pessoas. Eu olho para louvor, eu penso nos grandes nomes que a gente conhece de louvor e adoração. Você chama de louvor e adoração? Puxa, eu gosto demais da realização de chamado do Diante do Trono. Quando a Ana Paula chega lá com 17 anos de idade e ela começa a conduzir um grupo de louvor, coral, orquestra, banda e dança. 17 anos de idade? Uma igreja batista, 7.000 membros? Para mim foi a maior realização quando eu participei com eles do sexto CD, com 2 milhões de pessoas cantando. Eu e a Estela de intercessor. Lucélia também, né? De intercessor. Lucélia tem a mesma idade que eu. Quando eu penso em profissionais cristãos que fazem diferença, eu penso... É um estouro. Eu penso em Procter & Gamble. Eu penso no cara que dá um dízimo de 90% e sobra dinheiro para ele trabalhar de helicóptero todos os dias. Eu penso num cara aqui no centro-oeste, em que ele tem uma empresa e ele contratou vários pastores e missionários trabalhar para ele. Eles vão lá uma vez por ano e ganham salário todos os meses para trabalhar nas suas igrejas. É a forma dele doar dinheiro. Há grandes exemplos em todo lugar. Mas quando você conhecer a beleza do seu chamado, você não vai se comparar com ninguém. Saúde. Ainda que seja, entenda isso, ainda que seja cantar aqui, ó, GNF, igreja desse tamanho, ó, a GNF. Impacto pequeno, impacta 4 bairros, talvez. Igreja ONG, indiretamente, 400 pessoas, 500 pessoas são impactadas. Pequeno. Mas ainda que seja isso, e você não vai se comparar com a Laura Salgueires, com a Ana Paula e com o Cirilo. Você vem aqui e ministra louvor. Você pega o microfone e canta, e dá o seu melhor. E você trata isso como o chamado da sua vida. Todo dia se preparar, todo dia estudar, todo dia melhorar, todo dia ouvir de Deus o que Ele espera. Esse seu chamado vai ser tão bonito quanto todos os outros que são conhecidos na mídia. Ou não são conhecidos. Ainda que o seu chamado seja dirigir uma empresa de fazer sabonetes caseiros em casa. Caseiro é em casa, né? Mas... E aí você vai vender sabonete no seu bairro. Talvez você não tenha a mesma dimensão do dono da Jesse Lever. Entenda? Mas isso que você faz muito bem. Você não perde devocional. Você não perde experiência com Deus. Você ouve Ele todos os dias. Você vai crescer muito e prosperar, sabe o quanto? O quanto Ele quer. Porque você não tem que se comparar com ninguém. Porque o seu chamado é pessoal, é individual, é específico. O seu chamado é belo só por ser o seu chamado. Ele não tem que ser parecido com alguém. Entende? Você pode usar pessoas que Deus abençoa como base, mas seu chamado é diferente. É diferente. É específico. É individual. E no quebra-cabeça do mundo, cada peça é uma peça. Não dá para encaixar uma peça no lugar da outra. Só que se não tiver uma peça, vai ficar um buraco ali. E hoje o buraco na sociedade é a falta da igreja cumprir seu chamado lá fora. Entende isso? Reclamamos do cinema e da TV porque são sujos. Por quê? Porque cristãos não foram lá fazer o chamado deles. Vamos reclamar que a igreja não desenvolve o que ela era para desenvolver. Por quê? Porque não fazemos nossa parte na igreja. Porque o seu chamado é importante. Porque o seu chamado é peça do quebra-cabeça. E a sociedade está esperando que a gente cumpra o quadro inteiro. Com todas as peças exercendo seus papéis. Pergunto, qual é o seu chamado? Porque Deus te amou. Deus te chamou. E Ele te capacita quando você o busca.
para cumprir seu chamado. Porque o alvo dele é transformar o mundo através das nossas vidas. Amém, igreja? Deus tem um propósito, transformar o mundo através de nós. Através de nós. Entenda isso. Talvez você não vá ser um presidente das Ilhas Fiji, que declarou Jesus como Senhor da nação e teve avivamento em Fiji. Mas talvez você seja um assistente de vereador em Itaquá. Talvez você seja um vereador no prefeito de Itaquá. Talvez você seja só a pessoa que vai cuidar bem de uma recepção da igreja e vai olhar os carros que passam na frente. Talvez seja a pessoa que sabe entregar uma cesta básica e orar por quem vai receber a cesta básica. Entenda isso. Qual é o seu chamado? Simeão só tinha que estar na igreja naquele dia para ver Jesus. Mas quando que ele estava na igreja? Todos os dias. Todos os dias. Eu imagino que se estivesse chovendo e ele tivesse que ficar em casa, ele pensasse, e se hoje o Messias for? Eu vou para lá. Deus me falou que eu vou ver o Messias. Quando ele chegar no templo pela primeira vez, eu quero estar lá para poder falar que ele está lá. Qual é o seu chamado? Você tem sorte de fazer parte dessa igreja. Como que é, pastor? Porque aqui a gente não vai limitar o seu chamado. Se você falar que seu chamado é... Lá vem o Rogério. Se você falar que o seu chamado é trazer os católicos para perto, a gente aceita eles também. Se você falar que seu chamado é fazer evangelismo na sexta-noite, encher de prostituta aqui dentro, a gente aceita elas também. Se você falar que seu chamado é dirigir cultos às 3 da manhã, porque tem pessoas que só podem ir às 3 da manhã, eu estou lá com você para te ajudar. A coisa mais importante da sua vida é saber qual é o seu chamado em Deus. E ser treinado para esse chamado, para poder executar bem. Aí o mundo será mudado. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco agora. Fala com cada um de nós. Que possamos te ouvir claramente, Senhor. Identificar nosso chamado. Fala conosco. Pai, tem aqueles que nunca ouviram sobre o seu chamado ou não prestaram atenção. Tem aqueles que ouviram um dia e não correram atrás. Tem aqueles que estão correndo atrás, mas não têm sido treinados para executar. Tem aqueles que desistiram do chamado, aqueles que desacreditam do chamado. Tem aqueles que se embaraçaram com as coisas desse mundo e não estão cumprindo os seus chamados. Senhor, fala com cada um agora, Pai. Quem nós somos, o que temos feito com o nosso chamado. Ora ao Senhor, pergunta para Ele, onde foi que você saiu do trilho? Pergunta para Ele. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé para orar por você, fique à vontade. Mas pergunte para Deus, aonde foi que você pulou fora dos seus chamados? Ou deixou de exercer? Ou parou de ser treinado para isso? E começou a ter uma vida morna? Pergunte para Ele. Ou até você falar assim, no meu caso, eu preciso de força de Deus para cumprir meu chamado. Eu quero ser aprovado. Eu preciso de ajuda de Deus. Eu vou te pedir para você ficar de pé no seu lugar ou ajoelhar. Mas, fale com Deus agora sobre o seu chamado. Leve a sério esse momento. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, por cada pessoa aqui, que haja, Pai, um manifestar da Tua graça. Pai, abre os corações e as mentes agora para te ouvir, Senhor. Para serem afirmados no Senhor, afirmados no chamado. Senhor, em nome de Jesus, fala com cada um aqui agora, Senhor. Senhor, porque nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz claramente. Nós precisamos do Teu poder. Não dá mais para adiar nosso chamado. O mundo está acabando daqui a pouco, a gente não vai cumprir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vem nos capacitar. Derrama o Teu Espírito. Derrama a Tua graça. Vem sobre nós, Pai, com capacidade sobrenatural para exercer o chamado. Senhor,
Nós queremos ser aprovados no chamado e escolhidos para algo maior. Escolhidos para algo sobrenatural. Então vem, Senhor, e toma o seu lugar aqui. Vem, Senhor, e toma o seu lugar em cada coração aqui. Então vem, Senhor, e nos capacita. Porque é mais importante te agradar do que fazer qualquer outra coisa nessa vida. O Senhor é a razão, Senhor. E nós te queremos mais do que tudo. Mais do que tudo. Senhor, cada um que está de pé agora, de joelho, Pai. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor derrame agora da tua unção. Agora. Agora, Pai, do teu óleo sobrenatural. Agora. Agora. Agora, Pai. Pai, para que não falte o poder. Para que não falte a revelação, Pai. Para que não falte, Pai, a capacidade sobrenatural. Para que não falte a coragem, Pai. Para que não falte, Pai, a clareza. Pai, não nos desampare, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Deus, não nos desampare. Vem, Pai, com a tua graça sobre nós. Pai, nós queremos, Pai, mais e mais do teu poder. Nós queremos mais e mais da tua unção, Pai. E nós não vamos nos conformar com esse mundo. Nós queremos transformá-lo, Pai, pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então vem sobre nós, Pai. Aumenta a sua presença aqui. Nos capacita, Pai. Porque nós precisamos mais de Ti do que tudo. Senhor, não há razão nessa vida que não seja te sentir, te seguir e te obedecer. Te discernir, Pai. E te obedecer. Então vem, Pai. E aumenta o seu poder aqui, Pai. Vem, Pai. E aumenta o seu poder. Tudo que há em nós te quer, Senhor. E tudo que há em nós quer te atender. Vem nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, igreja? Vamos adorar a Ele?